Boa noite, pessoal. Hoje é a nossa aula 12. A gente vai aprender como calcular a concentração na volumetria de precipitação. Então, aqui a gente tem primeiro como que a gente vai calcular a precipitação no método de Mohr. No método de Mohr, como a gente tem uma volumetria ali de uma titulação de precipitação, a gente vai estar titulando o cloreto de sódio com o nitrato de prata. Então, nosso nitrato de prata vai estar aqui em cima na bureta e no nosso NMR vai estar o cloreto de sódio. Através disso, a gente vai determinar os íons Cl- que tem aqui dentro, qual a quantidade de cloreto a gente tem na amostra, tá? Então, eu tenho um exemplo aqui. 3 alíquotas de 25 ml de solução de cloreto de sódio foram tituladas com solução 0,1087 mol por litro de nitrato de prata, utilizando solução de dicromato de potássio como indicador. Foram consumidos respectivamente 19,80, 20,10 e 20 ml para atingir o ponto final. Qual a concentração média em mol por litro de cloreto de sódio na amostra? Como eu vou fazer? Primeiro, como eu vou olhar qual método eu vou utilizar? De Mohr. Então, eu monto o esqueminha, que eu tenho meu nitrato de prata em cima e meu cloreto de sódio embaixo. Aqui está falando que é 3 alíquotas de 25 ml. Então, o volume do meu cloreto de sódio é 25 ml. Então, meu volume de NaCl, 25. Depois, eu vou olhar o nitrato de prata. Está falando que a molaridade é 0,1087. E o volume, eu tenho esses 3 volumes aqui, porque eu repeti o processo 3 vezes. Então, primeira vez que eu titulei, eu gastei 19,80 ml. Segunda vez que eu titulei, gastei 20,10. Terceira vez, 20. Porque o processo experimental de titulação, você nunca faz uma só. Você faz mais de uma, você repete o procedimento 1, 2, 3 vezes. Então, aqui ele repetiu 3 vezes. Aí o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu ponho os dados que todo exercício me deu, coloco aqui, desenho e coloco os dados que eu tenho. Depois eu vou utilizar esses dados na minha fórmula. A fórmula é parecida com a fórmula de ácido e base. Lembra que você tinha molaridade do ácido vezes volume do ácido é igual a molaridade da base vezes volume da base? Que é quando ocorre a reação, quando ocorre o equilíbrio, certo? Aí aqui no método de Mohr, não vai ser molaridade da base nem do ácido, você vai utilizar volume da prata, do íon da prata, vezes a molaridade da prata é igual ao volume do cloreto vezes a molaridade do cloreto. Então, no método de Mohr sempre vai ser isso, o da prata é igual ao do cloreto. Então, você vai olhar lá nos dados que você tem. Você tem a molaridade da prata, vai substituir aqui. O volume. Quando você tem um método experimental, igual aqui eu tenho 3 volumes de prata, que foi o que eu utilizei, um em cada titulação. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar a média. Então, eu somei esses 3 e dividi por 3. Peguei a média. Então, o meu volume de prata é a minha média dos 3, que deu 19,97. Então, volume eu vou pôr aqui. E o volume do cloreto de sódio é 25, vai faltar só a molaridade, que é a concentração do cloreto. Então, eu colocando aqui na fórmula, vai ficar faltando só a molaridade do meu cloreto. O 25 aqui está multiplicando, ele vai passar para lá dividindo pelo resultado disso aqui. E o meu resultado vai dar 0,086 mol por litro. Aqui eu já achei a minha concentração de cloreto, já terminei o meu exercício. Então, ele é muito parecido com a titulação ácido e base. A diferença é que você não tem ácidos e bases comparando. Você vai ter a prata e o cloreto aqui, comparando os íons dos dois, tá? E daí é sempre bom montar o desenho para ficar mais fácil. Esse é o método de Mohr, a prata mais o cloreto. O método de Vollard é parecido, só que o de Vollard, ele é feito, é uma titulação indireta. Então, você vai titular o restante que sobrou lá da prata com o ticionato de potássio também. Então, você vai ter 3 aqui. Você tem o ticionato de potássio, tem o cloreto de sódio e tem o nitrato de prata. Então, no Vollard, acrescenta mais o ticionato de potássio. Sendo assim, quando eu tiver um exercício igual aqui, aí tem lá, falando que a amostra foi de 20 ml, a amostra aqui
20 ml de soro fisiológico. O soro é cloreto, que é a quantidade de cloreto numa amostra de soro. Eu tenho 20 ml aqui. Foi tratada com 40 ml de nitrato de prata, 0,05 mol. Então, meu volume do nitrato de prata é 40, minha molaridade 0,05. Já anoto aqui, volume e molaridade. E o excesso do íons prata foi titulado com 15,5 ml de ticionato de potássio. Então, o volume do meu ticianato, molaridade do meu ticianato. Então, o esquema igualzinho do MOR, eu vou anotar. Primeiro, eu sempre anoto tudo que eu tenho, todos os dados que eu tenho, que o próprio problema me dá. Aqui, como eu não tenho mais de volume, só tenho um, não preciso tirar a média, tá? Mas se tiver mais de um, é sempre a média. Feito isso, eu vou colocar na minha fórmula. Qual é a diferença da minha fórmula? A do MOR, eu só estou comparando a da prata igual a do cloreto. Nessa, eu utilizei um elemento a mais, eu utilizei o ticianato. Então, ele também precisa entrar na fórmula. Então, como vai ficar? Eu tenho a prata é igual a do cloreto mais a concentração aqui do ticianato. Então, aqui, nesse caso, eu vou acrescentar mais o volume e molaridade do ticianato. Então, é a única coisa que muda do Vollard para o MOR, que eu tenho aqui mais o ticianato aqui. Estou falando no cálculo, tá? O método é diferente, é só na parte de cálculo, a única coisa que muda é isso. Então, os dados eu já tenho tudo ali do lado, então eu só vou substituir meu volume, molaridade da prata, volume, molaridade do cloreto, que é o que eu quero achar, que é a concentração de cloro, mais volume, molaridade do ticianato. Vou colocar aqui qual é a diferença. Fórmula da matemática, para relembrar. Quando eu tenho alguém somando, primeiro eu resolvo todas as minhas multiplicações, certo? Então, 40 vezes 0,50, já tenho, põe o resultado aqui embaixo. 15,5 vezes 0,05, põe o resultado. Depois, aqui eu não estou somando, então se está mais 0,775, ele passa para o outro lado, menos. Então, aqui eu vou passar esse número para lá. Porque na equação eu quero sempre deixar a minha incógnita, minha letra, sozinha para poder achar o valor dela, certo? Então, tá mais, eu passo ele para lá, vai ficar menos. Aqui tem um 20 multiplicando. Quando você está multiplicando, ele passa dividindo. Mas antes eu resolvi isso aqui e depois eu passei o 20 que está multiplicando, dividindo aqui. Então, a minha molaridade vai dar 0,0613 mol por litro. Sendo assim, eu já achei a minha concentração de cloreto de acordo com o método de Vollard. Então, esses são os dois métodos aí que vocês vão utilizar. Um é a prata igual ao cloreto e a outra é a prata igual ao cloreto mais o ticianato, tá? Agora é com vocês, eu tenho dois exercícios que é para vocês treinarem. Um você vai utilizar o método de MOR e o outro de Vollard. Depois, na próxima aula, eu vou passar mais uma lista de exercícios. O primeiro, eu quero saber também a concentração do cloreto de sódio. Aqui tô falando concentração média, quer dizer que eu tenho mais de um volume, vou ter que tirar a média desses volumes. E eu quero no método de MOR, que é a prata igual o cloreto. E esse segundo é o de Vollard. Aqui não precisa tirar a média, porque você não tem valores repetidos de volume. E tá pedindo só para você achar a concentração de NaCl que você vai achar utilizando o método de Vollard, tá? Então, vai ser a prata igual cloreto mais o ticianato. Então, põe todos os dados que você tem aqui, depois só substituir na fórmula. Tentem fazer, qualquer dúvida é só enviar que eu ajudo vocês. E tentem seguir sempre a regrinha lá. Desenha primeiro para saber o que você está fazendo da titulação. Depois, coloca os dados que você tem. Depois você põe a fórmula e substitui na fórmula. Fazendo assim, você vai fazendo passo a passo. Fica fácil de ver aonde erra ou não. E depois, quando você retornar no exercício, você consegue ver o que você fez, tá? Então, fica muito mais fácil assim. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês gostem.
Um abraço e até a próxima aula. Tchau!